O lateral esquerdo argentino Enzo Dias, do River Plate, interessa ao São Paulo e a Volkswagen pode se tornar patrocinadora master do Palmeiras. O vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e fala também do Corinthians, que vai precisar pagar mais uma multa ao Flamengo por Hugo Souza. Te atualizo sobre o rubro-negro e as conversas que seguem avançando por Danilo para que ele vire reforço em janeiro do ano que vem. Falo sobre o Grenal desse sábado. Tem também novidades sobre Galo, Vasco, Cruzeiro, o tropeço do Botafogo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola, colocando na tela jogos importantes desse sábado no futebol brasileiro. Acho que vai dar empate no Grenal, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Acho que vai dar vitória contra o Red Bull Bragantino e acho que Atlético Mineiro e Vasco empatam em São Januário. Não consigo cravar nenhum desses três resultados. Até por isso, a minha aposta para esse sábado vai em jogos do futebol internacional. Estou fazendo uma múltipla, imaginando as vitórias do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique na Alemanha, a vitória do Arsenal na Inglaterra, a vitória do Real Madrid na Espanha e a vitória do PSG no futebol francês. Estou mostrando essa múltipla para vocês. Coloquei R$20 para voltarem R$131 e a minha sugestão para esse sábado. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha, tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e vem se divertir sempre com responsabilidade. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e não vai jogar o dinheiro que você não tem. A ideia não é ficar rico, e sim se divertir de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que tropeçou diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo enfrentou o Criciúma, pressionou o jogo inteiro. Só que o gol do Botafogo vai sair só aos 46 do segundo tempo. Tiquinho Soares, que havia deixado o banco de reservas. Quando o torcedor botafoguense respirou aliviado, veio o gol de empate do Criciúma aos 49 do segundo tempo. Também nos acréscimos, Felipe Viseu, ex-jogador do Flamengo, com direito à provocação do chororô na comemoração. O Botafogo chega a fazer o 2-1, mas o lance é anulado praticamente no último instante da partida. O Barbosa precisou das mãos para conduzir a bola antes de finalizar para marcar. Com o resultado, o Botafogo abre 4 pontos em relação ao Palmeiras, mas Verdão ainda joga na rodada e se vencer o Juventude em Caxias do Sul nesse domingo, diminui a vantagem do Botafogo para apenas 1 ponto. Quero contar que o Cruzeiro chegou ao quarto jogo sob o comando do Fernando Diniz, quarto jogo sem vitória, empate 1-1 com o Bahia no Mineirão na noite dessa sexta-feira. O Gabriel Veron abriu o placar aos 16 lá no Mineirão. Logo depois, ou melhor, 20 minutos depois, o Lúcio Rodrigues garantiu o gol do empate. A gente ainda teve um 0-0 entre Atlético Goianiense e Cuiabá, partida disputada em Goiânia, dois fortíssimos candidatos ao rebaixamento. Só para completar o giro de notícias, contar que a minha Portuguesa tem 5 jogadores machucados em recuperação médica, enquanto os demais estão em férias. São eles os zagueiros Clebson, com uma fratura na face, Marco, problema no joelho, e Robson também no joelho. Além dos volantes Elvis, tem lesão no tornozelo, e Franco, recuperando-se de uma cirurgia no joelho. De todos esses, só o Robson tem contrato longo com a Portuguesa. A saideira do giro de notícias é sobre Neymar. O técnico Jorge Jesus confirmou que o atacante brasileiro fará parte da viagem para disputa de um jogo da Champions Asiática. Nessa segunda-feira, o Al Hilal enfrenta o Al Ain. O Al Ain é o atual campeão da Champions por lá. Quero falar agora sobre o Grenal desse sábado. Às 16 horas ocorre o Grenal 443. 443 jogos entre esses clubes com vários ingredientes super interessantes. Primeiro, a situação do Inter, sexto colocado, não perde a 9 jogos, sonhando com vaga direta na Libertadores do ano que vem. Já o Grêmio, na parte de baixo da tabela, é o 11º, correndo risco de rebaixamento, só 4 pontos de vantagem em relação ao Z4, além do futuro indefinido de Renato Gaúcho. Não bastasse tudo isso, ainda tem alguns protagonistas, alguns ingredientes que tornam o jogo ainda mais especial. O primeiro deles, Roger Machado.
ídolo do torcedor gremista como lateral, também teve papel importante como técnico, faz seu primeiro jogo sob o comando do Inter contra o Grêmio. Situação que inclusive levou Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, a considerar o Roger como não mais ídolo do clube. Por outro lado, o Edenilson, que durante muito tempo vestiu a camisa do Inter, faz seu primeiro jogo, seu primeiro Grenal vestindo a camisa do Grêmio. Para completar, queria destacar a chance de Jeromel disputar seu último Grenal da carreira. O atleta de 39 anos já anunciou que se aposenta em dezembro, não há mais jogos de Grêmio Internacional até lá, então tudo indica que será a despedida do atleta de 39 anos que disputou 27 clássicos, com 10 vitórias, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, enorme equilíbrio. Ele marcou um gol e foi expulso uma vez. Preciso falar agora sobre a chance de Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentarem nos Estados Unidos. Vários clubes brasileiros têm negociado uma pré-temporada na Flórida. O São Paulo já confirmou sua participação em janeiro do ano que vem. O Cruzeiro tem negociações avançadas e o Galo também entrou nessa parada. A gente pode ter em um fim de semana do mês de janeiro, Atlético e Cruzeiro se enfrentando em Orlando. O palco dessa partida pode ser o Inter Seoul Stadium. Conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do Atlético que respondeu da seguinte maneira sobre a chance dessa viagem, abre aspas. Tem ótima oportunidade de acontecer, embora ainda não esteja assinado, fecha aspas. Quem está cuidando dessas tratativas é o CEO do clube, o Bruno Mussi. Só para complementar, curiosidade, todos esses times, Cruzeiro, Atlético e São Paulo, lutam por vaga em Libertadores da América. Se eles tiverem a vaga garantida na fase de grupos, certamente não há problema fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Agora, se um deles precisar disputar a pré-Libertadores, isso pode acabar se tornando algo prejudicial. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre duas vendas quase certas no Vasco da Gama. Queria contar que Luca Orellano e Manuel Capasso, que pertencem ao Vasco, estão emprestados, vivem em boa fase e não devem mais voltar para o Cruz Maltino. Só para contar ou lembrar que o Orellano, atacante argentino de 24 anos de idade, está emprestado ao UFC Cincinnati. Por lá soma 38 jogos, 11 gols e 5 assistências, números bem interessantes. Já Capasso está emprestado ao Olímpia do Paraguai, tem 24 partidas com 4 gols e 2 assistências, também titular absoluto por lá. Conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente vascaíno que disse o seguinte, abre aspas, o Orellano certamente será comprado pelo desempenho que vem tendo nos Estados Unidos. O Capasso também tem sido titular absoluto, fecha aspas. Só para lembrar, o Orellano havia sido comprado por 16 milhões de reais, esse é o valor da opção de compra que o Cincinnati tem para mantê-lo em definitivo. Dessa maneira, o Vasco recuperaria aquilo que investiu. Já Manuel Capasso havia sido comprado por 8 milhões de reais. Difícil imaginar que o Olímpia pague tudo isso, mas é uma possibilidade. Quero falar agora sobre o São Paulo para responder a uma pergunta que tem sido muito debatida entre torcedores do Tricolor. O lateral esquerdo Enzo Dias, argentino de 28 anos de idade, que pertence ao River Plate, está nos planos do São Paulo? Ele pode ser contratado em janeiro. O Tricolor busca um lateral esquerdo, especialmente porque o Wellington, o lateral titular, fica somente até 31 de dezembro. Ele já assinou um pré-contrato para se mudar para o Southampton da Inglaterra. Patrick, o lateral reserva, não tem conseguido ser uma constante, não tem passado confiança. Até por isso, o São Paulo certamente precisará contratar um centroavante. A especulação sobre o Dias aumentou depois que na Argentina surgiu a notícia do interesse do River Plate em Galopo. E aí, torcedores do São Paulo já começaram a sugerir que o São Paulo venda o Galopo e inclua nessa negociação, além de dinheiro, o repasse do Enzo Dias, que não tem sido titular no River Plate. São 33 partidas na atual temporada, com 2 assistências. Nas últimas partidas ele até atuou 2 vezes como titular, mas em outras 3 nem havia saído do banco de reservas. Pois bem, mandei mensagem para uma fonte do São Paulo para perguntar, ele está na mira de vocês ou não? E a resposta foi, abre aspas, posso garantir que o Enzo Dias não faz parte dos planos do São Paulo para 2025, fecha aspas, risquemos o nome do Enzo Dias. Se essa minha fonte falou com tanta convicção, acho que dá para descartar o jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026 e que está avaliado em 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o patrocínio master do Palmeiras com mais uma especulação. Depois de BYD, Emirates e PicPay, agora estão falando sobre a possibilidade de a Volkswagen se tornar patrocinadora do Palmeiras.
fui checar com uma pessoa próxima à presidente Leila Pereira para saber se existe alguma negociação entre o Verdão e a montadora alemã. A pessoa assegurou que não há absolutamente nenhuma conversa nesse sentido. É óbvio que a Leila preferiria fechar com uma multinacional do que com uma casa de apostas esportivas, ela já deixou isso bem claro de forma pública. Mas hoje as ofertas que o Palmeiras tem relevantes para o patrocínio Master são de casas de apostas esportivas e a melhor das ofertas é da Sporting Bet. A tendência, inclusive, é que o Palmeiras se acerte nesse sentido nos próximos dias. Sporting Bet está disposta a pagar algo na casa dos 110 milhões de reais, incluindo valores fixos e bônus variáveis de acordo com metas alcançadas. Chegaram a dizer que a proposta da Volkswagen era 35 milhões de reais inferior à proposta da Sporting Bet e que por isso a Leila Pereira estaria mais inclinada a fechar com a casa de apostas esportivas. A informação que eu tenho depois de conversar com essa fonte alviverde é que não existiu conversa com a Volkswagen, mais uma notícia criada a respeito de patrocínio Master do Verdão. Só para complementar, contar que o Palmeiras tem a chance de encostar de vez no Botafogo depois do tropeço botafoguense diante do Criciúma, diferença de 4 pontos. Se o Verdão vencer o Juventude em Caxias do Sul nesse domingo, tira mais 3 pontos e a diferença cai para apenas 1 ponto. Bora falar agora sobre Danilo. Lateral direito da Juventus está cada vez mais perto de gerar reforço do Flamengo para janeiro. Uma fonte minha dentro do Fla assegurou que o lateral não está nos planos da Juventus e que a coisa pode acontecer já no mês de janeiro. O contrato do Danilo com a Juve se encerra em junho do ano que vem. Jogador que é super importante, tem uma história grande, mas que perdeu moral com o atual treinador. Das 9 partidas da Juventus na temporada, ele só esteve em 4. Uma delas como titular, outras 3 na condição de reserva. No último mês, inclusive, o Danilo participou de um único jogo, foram 20 minutos, entrando nos 20 minutos finais do duelo contra o Cagliari. Danilo já percebeu que não faz parte dos planos da Juve, até por isso tem conversado com o Flamengo para antecipação da sua saída da Itália. Ele, em vez de ficar até junho, se tornaria reforço rubro-negro a partir de janeiro. Atleta que teve seu nome defendido primeiro pelo técnico Tite, depois da demissão do Tite, Felipe Luiz, que é o novo comandante, seguiu batendo na tecla de que seria um reforço importante. Jogador convocado para a seleção brasileira, chegou a ser titular na primeira das 2 partidas das eliminatórias da data FIFA do mês de outubro. Essa pessoa com quem conversei no Flamengo tratou essa chance de negociação do Danilo com o Flamengo para janeiro em 80%. Ela disse que a coisa tem caminhado e as partes têm trabalhado mesmo com a eleição de 9 de dezembro para que o Danilo se torne reforço na virada do ano. Bora falar sobre o Corinthians, que precisará de fato pagar a multa de 500 mil reais ao Flamengo para utilizar o Hugo Souza no clássico desse domingo, partida válida como jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Existia a possibilidade de compra ou acerto da compra do Hugo até essa sexta-feira. O Corinthians não chegou a um consenso com o Flamengo e agora já está definido o pagamento dessa multa. O Timão vai ter 24 horas após a realização da partida para efetuar esse pagamento da multa. Se não o fizer, ele vai ficar impedido de comprar o jogador, pelo menos até resolver essa questão da multa. Terceira multa pela utilização do Hugo nos outros 2 confrontos, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não poderia ter comprado o jogador porque o prazo para compra se iniciava em 10 de outubro. Acontece que no dia 10 de outubro o Corinthians comunicou ao Flamengo que exerceria a compra, que está combinada em 4 parcelas a partir de janeiro do ano que vem, valor total de 4 milhões e 800 mil. O que pegou? O Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. Dessa maneira, ou o Timão apresenta outras garantias bancárias ou vai precisar fazer o pagamento à vista do jogador. Essa discussão vai ser levada adiante um pouquinho mais para frente. O que eu posso contar para vocês é que o Hugo joga nesse domingo, mas mediante pagamento de 500 mil. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: já pensou se o Hugo vira o grande responsável pela classificação do Corinthians, o barulho que vai ser feito em cima de toda essa história? Só para complementar, atualizações sobre a reunião que aconteceu nessa sexta-feira na Avenida Paulista, na sede da Caixa, entre o banco, a Gaviões da Fiel e o Corinthians. Eles assinaram o protocolo de intenções para a criação daquela vaquinha virtual. A tendência é que em novembro seja lançada uma conta que permita a corintianos de todo o Brasil e de todo o mundo doarem através de Pix. Você vai poder doar a quantia que quiser para quitação ou para tentativa de quitação do financiamento do Estádio Alvinegro.
A Neoquímica Arena hoje tem uma dívida com a Caixa de 710 milhões de reais e o pessoal da Gaviões entende que é possível arrecadar entre 500 e 700 milhões de reais num prazo de 6 meses. Importante contar que o Corinthians deixa bem claro que essa campanha é da Gaviões, embora o Timão prometa ajudar na divulgação e também existe a possibilidade de entrega de prêmios para torcedores corintianos que fizerem doações. Já a Gaviões assegura que vai lançar um fiscalizador que vai permitir ao corintiano saber em tempo real quanto já foi doado. Toda essa grana não vai nem para o Corinthians, nem para Gaviões, vai direto para uma conta na Caixa que vai abater essa dívida que o Corinthians tem pelo estádio. Você acredita nessa possibilidade? Vai dar certo? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!